Câmara aprova projeto para descentralizar a apuração de votos do TSE. É isso mesmo. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou na última terça um projeto de lei que propõe descentralizar a apuração dos votos do Tribunal Superior Eleitoral. A deputada federal Caroline Detone, presidente da comissão, é autora da proposta que obteve 31 a favor, 3 contra e 8 abstenções. O projeto seguirá para a votação no plenário. O texto do projeto pretende dar maior clareza às leis sobre competência dos tribunais regionais eleitorais na apuração dos votos. Desde 2020, o TSE centraliza esse processo, por motivos de segurança cibernética e economia, dizem eles. Essa proposta da Câmara busca, conforme a deputada, retomar o modelo anterior, que devolvia aos TREs a responsabilidade pela totalização. E Gilmar Mendes diz que lero-lero sobre urnas não se repetiu nesse ano, é isso mesmo. O ministro Gilmar Mendes do Supremo afirmou nesta terça-feira que o grande destaque das eleições municipais desse ano foi a ausência do lero-lero sobre o funcionamento das urnas eletrônicas. Segundo o decano, isso ocorreu porque não houve um incentivador desse ambiente. Olha o que ele falou. Aquela toada em torno das ameaças que constituíam para a democracia as urnas eletrônicas, esse lero-lero já não se repetiu, porque já não havia algum incremento, algum incentivador desse ambiente. E em 2 horas e 15 no processo eletrônico, nós tivemos o resultado das eleições, afirmou o magistrado. Vamos lembrar que Gilmar Mendes não faz parte do TSE e, na teoria, não caberia a ele expressar opiniões sobre integridade de urnas, já que quem deveria decidir sobre o processo é o Congresso. Mas, para os ministros do STF e do TSE, criticar urnas eletrônicas ou pedir transparência configura-se uma ameaça à democracia. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, críticas ao sistema lhe custaram os direitos políticos por 8 anos. O TSE declarou ele inelegível por falar sobre o que chama de dificuldade de auditar as urnas eletrônicas em razão da ausência do voto impresso. O economista Marco Sintra, por exemplo, foi banido do X por ordem de Alexandre de Moraes, depois de uma postagem na qual dizia ser prudente o judiciário averiguar denúncias sobre confiabilidade de urnas. A realidade é que não se pode criticar ou falar qualquer coisa, pois há um risco de quem fizer isso pagar uma multa ou até mesmo ser preso. Enquanto isso, o governo federal vai decretar GLO no Rio. A ação dá às Forças Armadas autonomia para que atuem com poder de polícia. O secretário de Segurança do Rio de Janeiro, Vitor Santos, anunciou na terça-feira que, para garantir a segurança durante a cúpula do G20 em 18 e 19 de novembro, o governo federal vai decretar na capital fluminense uma operação de garantia de lei e ordem, ou seja, a GLO. A declaração de Santos ocorreu logo depois de uma reunião entre Forças de Segurança do Rio e Secretaria Nacional de Segurança Pública, ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Autoridades planejaram ações integradas sobre a segurança pública na cidade anfitriã. Mário Saburro, secretário nacional de Segurança Pública, afirmou que a GLO é uma decisão exclusiva do presidente da República. De acordo com ele, o Rio de Janeiro já se mostrou preparado para a realização de grandes eventos, como ocorreu nos Jogos Olímpicos de 2016. E aí, o que vocês acham dessa GLO? Praticamente, Lula está tirando o poder do governador e assumindo o controle da polícia no estado. Acham a decisão correta? Deixem aí nos comentários. Na segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou remover a tornozeleira eletrônica do ex-morador de rua Wagner de Oliveira, preso pelo 8 de janeiro. A ordem é endereçada à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, onde o homem de 50 anos vai semanalmente prestar informações sobre o monitoramento eletrônico. Embora absolvido pelo STF em agosto deste ano e com a certidão de trânsito em julgado publicada em 10 de setembro, Oliveira ainda usa o equipamento. O homem ficou sabendo do reconhecimento da sua inocência no STF durante uma conversa com a nossa reportagem, que o procurou para saber como estava sendo a vida fora do cárcere. Alexandre de Moraes expediu a ordem depois de a coluna revelar o caso do homem na semana passada. Vai ser tudo anulado. Vai ser tudo anulado. Quando a OAB recuperar a vergonha que deixou de ter há muito tempo, vai ser tudo anulado
todas as pessoas, esse, por exemplo, esse brasileiro infeliz, perseguido, vai ter de ser indenizado, porque o que eles estão fazendo é um crime jurídico, é coisa de serial killer jurídico, é um absurdo o que eles fazem, porque não há defesa. Vamos lá, esse teve a individualização da conduta, porque o que eles alegam para punir todo mundo, Ana, é que é o seguinte: esteve na praça, é culpado. Esteve dentro dos prédios, é culpado. E o G. Dias foi ele teve a individualização da conduta, ele foi premiado com isso aí. Para mim, ele estava servindo de guia para quem queria fugir, usando o raciocínio dos juízes ali. E apresentam os colunistas da imprensa velha, né? Esse pessoal que é desprovido completamente do sentimento da compaixão. Então, esses jornalistas são canalhas. Quando chamam de maneira recorrente, chamam esses infelizes brasileiros do 8 de janeiro de presos, de golpistas ainda, de extrema-direita, da extrema-direita golpista. E agora, são golpistas de extrema-direita os eleitores que varreram os partidos em que essa turma votou, a turma apoiada, o partido apoiado pela bancada da Globo News, que é uma coisa cada vez mais ridícula. E eu confesso que tenho perdido algum tempo lá, porque é ao mesmo tempo divertido, né? Eles tentarem achar alguma explicação para a surra que levaram. Eles ainda se referem ao golpe de 8 de janeiro. Golpe é apresentar uma eleição aí que não bate com o que você vê, ouve e sente. Tá? Essa eleição foi feita apesar da existência do TSE, mas sem a interferência do TSE, foi mínima. O povo votou livremente. Olha o que aconteceu. E ainda sem a possibilidade de auditagem das urnas, que nós vamos continuar exigindo, porque todo aperfeiçoamento é bem-vindo. Nós vamos continuar querendo. E também, olha, o pessoal da direita, os vitoriosos deste domingo, que tratem de comemorar a vitória. Tá? Parem de buscar chifre em cabeça de cavalo, né? Você fica procurando qualquer desculpa para brigar entre si. A gente tem que avançar para cima deles. Os problemas ainda não foram resolvidos e o povo já mostrou que a maioria quer resolver isso aí. O Congresso tem que ser pressionado, presidente da Câmara, presidente do Senado, o governo, todos. Faz 5 anos que eles não aparecem nas ruas, pois vão continuar condenados a essa espécie de prisão domiciliar até que hajam de acordo com a vontade do povo. Hugo, só para tirar uma dúvida, você perguntou qual foi a justificativa do ministro Moraes para absolver o Não, para tirar só então agora questão... e só dele. Mas tudo bem. Não, porque para absolvição ele reconheceu a ausência de provas em relação ao morador de rua. E aqui só para trazer um trecho da decisão, ninguém. Aspas aqui para o ministro. O acusado, no exercício de sua autodefesa, sempre apresentou a mesma versão no sentido de que instalou-se no QG do Exército apenas para comer e se abrigar. Fecho aspas. E o G. Dias? Estava lá para quê? Ô, deputado, mudando um pouquinho de assunto, queria falar sobre o resultado das eleições municipais, que muita gente viu como uma prévia do que pode ser, por exemplo, a eleição ao Senado em 2026. Viu na eleição
de domingo, especialmente no segundo turno, saírem vários pré-candidatos ao Senado. E o senhor não disputou a eleição, mas muita gente citou nas redes sociais o nome do senhor como um possível postulante ao Senado. Olha, se tivemos esse resultado na eleição municipal, imagina em 2026 no Senado. E é uma previsão que até pode se animar, porque é uma eleição de turno único, né? E é diferente da eleição para prefeito, para governador, para presidente, que tem 2 turnos, e se a gente olhar em várias cidades, em Goiânia, por exemplo, o candidato da direita terminou na primeira colocação numericamente. Se fosse uma eleição de Senado, por exemplo, estariam eleitos. Então muita gente passou a se animar fazendo essas projeções e colocou o nome do senhor, por exemplo, como candidato ao Senado em 2026. Pergunto, o senhor tem essa intenção de concorrer ao Senado? Nem pergunto se vai ser candidato ou não, porque tem muita água para passar debaixo da ponte, né? Até 2026 faltam 2 anos. Mas o senhor tem a intenção, a pretensão, se coloca como postulante ao Senado em 26, deputado? Depois dessa busca e apreensão na minha casa, essa intenção, ela se consolidou mais um pouco no meu coração, sinceramente. Mas, ao mesmo tempo, depois dessa busca e apreensão, eu não sei se nós, a direita mais ativa aqui do Congresso, chegará viva a 2026. O que eu estou vendo é que foi criado um projeto para destruir os grandes nomes e possíveis senadores para 2026. Mas vamos lá. O que eu vejo dessa eleição? O partido que teve o maior número de votos foi o PL. Votos, indivíduos apoiando uma bandeira, foi justamente o PL. Diz sempre que quando a eleição é municipal, a parte ideológica não tem tanta influência. Então preste atenção, mesmo com essa máxima de que a ideologia não tem tanta influência nas eleições para vereadores e prefeitos, olha o que a direita conseguiu fazer. Eleições municipais são normalmente eleições onde o centro realmente ele se destaca. São eleições onde as pessoas estão preocupadas não com pauta de ideológica, com política internacional, ideologia de gênero, não é nada disso. Eles estão preocupados ali com aquela luz, aquele asfalto, o SUS, a máquina trabalhando. Então, o centro ele tem uma comunicação melhor nisso daí. Então, inegável, o centro ele consegue ter uma comunicação mais efetiva nessas pautas. Mas, mesmo assim, a direita fez um show nessas eleições agora, porque elas são municipais. É isso que as pessoas têm que entender. Por serem municipais, o resultado que a gente conseguiu alcançar sim louvável. E é um sinal de que 2026, o que vai acontecer nas eleições para o Senado, não serão eleições para o Senado, vai ser um plebiscito nacional sobre o STF. E pelas ações que o STF está tomando e a percepção, o aumento da consciência brasileira em relação à política, o plebiscito em 2026 vai ser uma esmagadora maioria de senadores de direita. Não é à toa que o STF, Alexandre de Moraes, está reagindo, né, e tomando decisões tão grotescas, tão visivelmente agressivas contra a Constituição, direitos, né? Eles estão em desespero do ponto de vista de perceber que mesmo com toda a marretada, com toda a perseguição, com toda a censura e toda a intimidação, a gente continua crescendo. Então quem está com mais medo, na minha opinião, são eles. Eu posso andar em qualquer lugar do Brasil que eu sou bem recebido. Eles estão presos dentro dos seus escritórios, dentro dos seus gabinetes, dentro dos seus prédios. Eles não podem andar na rua. E a situação em 2026 com o novo Senado, com o que está se mostrando aí, né, se formando diante de nós, esse novo Senado que vai ser criado em 2026, realmente vai ser um Senado que tem tudo para colocar um fim nessa ditadura da toga. Então, deputado, a pergunta é essa aí, né? Apresentar suas impressões do que aconteceu e como é que está o desenrolar desse caso tão surreal. Bom, esse inquérito, gente, agora que já tem alguns dias, eu sentei com meus advogados, olhei todos os documentos, eu estou mais embasbacado do que eu estava no dia que aconteceu. Esse inquérito foi aberto no dia 23 de setembro. Curiosamente, no dia 21 de setembro, a imprensa noticiou que eu estava conversando com Elon Musk. Então vamos partir dessa parte. 21 de setembro, olha a linha. A imprensa noticia que eu estava tendo contato, conversando com Elon Musk, onde o Elon Musk tinha me pedido para entrar em contato com alguns senadores e colocar ele para conversar com alguns senadores para explicar a situação do ponto de vista dele e tudo mais. Aí no dia 23, abre-se um inquérito contra mim. Um inquérito que eles fizeram uma ginástica jurídica para ficar com Alexandre de Moraes, com a narrativa de que eu sou um financiador do 8 de janeiro. Eu não consigo falar isso sem rir. Eu sou o financiador do 8 de janeiro pós-evento. É como se eu tivesse feito um crediário nas Casas Bahia e depois do 8 de janeiro eu fui pagar o 8 de janeiro usando cotas parlamentares que eu nem recebia. Então, assim, talvez a narrativa mais
aquelas conversas, né? Use sua criatividade, eu acho que no meu caso use a sua insanidade. Então, criaram essa narrativa para justamente ficar na mão do Alexandre de Moraes, onde ele abriu um inquérito, numa ramificação, dizendo que no meu escritório funciona uma escola, mas não foram fazer busca e apreensão no meu escritório. Se o meu escritório é o alvo, é o objeto da busca e apreensão, porque se dizer que lá funciona uma escola, por que lá não sofreu busca e apreensão? Afinal de contas, lá estariam as provas de que é uma escola ou que não era uma escola. Mas não, foram na minha casa. Chegando na minha casa, não pegaram nenhum contrato, nenhum papel, nenhum documento, minhas caixas de tudo, que eu gosto de deixar tudo registrado, nada. Pediram única e exclusivamente o meu celular. O meu celular para provar que o meu escritório funciona uma escola? Como funciona isso? Depois, loja dentro da escola. Aí eu também pergunto, por que não foram no escritório? Loja dentro do escritório. Por que não foram no escritório para analisar isso? Terceiro ponto, cara, foi um embaralhado de coisa que eles fizeram para tentar justificar. Terceiro ponto, que havia uma OICIP que ia receber um dinheiro de emenda e essa OICIP era ilegal. Peraí, essa OICIP recebeu algum dinheiro? Houve alguma transferência de dinheiro público para essa organização? Não, não houve. Aí eles já entraram na Justiça Minority Report, né, que é o crime impossível. Eles partiram da presunção de que a emenda destinada a essa OICIP ia ser desviada, e a partir dessa presunção, somaram tudo, fizeram um novelo de gosma, de chiclete, fazer aqui, ó, tem uma bola aqui, ó, tem escola, tem loja, tem OICIP, bora fazer busca e apreensão na casa dele, 2 dias antes da eleição, porque é urgente, a gente precisa urgentemente invadir a casa desse deputado federal para analisar esses fatos, né, que foram criados 2 dias depois da minha conversa com Elon Musk. E é surreal. À medida que eu vou explicando isso para os meus advogados, eles começam a rir. E querendo ou não, apesar de ser trágica a situação, a reunião termina em gargalhada. Sério? Não é possível. Daquele jeito bem goiano, né? Não é possível. Não há de ver. E aí acharam R$70 mil na casa de um assessor, que não é a casa do assessor. É a mãe dele. Ele mora lá porque a mãe dele é uma senhora de idade, ele cuida dela. Ela quebrou o quadril uns 2 meses atrás e ficou precisando dele para tudo. Ele está morando lá. É uma senhora que tem 10 imóveis pequenos, tá? Quando a gente fala 10 imóveis, o povo pensa, nossa, é rica. Não, ela tinha um lote, construiu um daqueles prédiozinhos de loja. Cada loja tem um aluguel de R$1.100 a R$1.500. Ela aluga essas lojas e boa parte do dinheiro ela não coloca no banco, ela guarda em casa. Ela gosta que no cofre, ela guarda em casa. Pegaram o dinheiro da veinha, esparramaram no chão, botaram a insígnia da Polícia Federal. E aí vem a parte curiosa, pessoal. Antes mesmo da Polícia Federal sair da casa dessa senhora, a foto já estava publicada na imprensa na G1. Antes da Polícia Federal sair da casa da senhora, a foto já estava na imprensa. Ou seja, enquanto a polícia estava lá, o policial tirou a foto, mandou para o delegado ou para alguém lá para o Alexandre de Moraes, e imediatamente a foto foi transmitida para a imprensa, que já publicou com matéria. Encontra-se R$70 mil. A coisa mais incrível que eu já vi. Nem o WhatsApp é rápido. Nem a tia do Zap consegue ser rápida desse jeito. Então é isso. Foi basicamente isso que aconteceu. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.